A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados que, para variar, nada tem a ver entre si na questão da atividade profissional, mas a conversa promete bastante porque são 3 pessoas especiais. Nós temos aqui do meu lado André Calil, ele é sócio da Next Realty. Outro André aqui na frente, André Barros, ele é CEO da eComex, que é uma empresa, digamos, análise tributária para o comércio exterior. Certo? Com tecnologia. Com tecnologia. E, por fim, Gustavo Berheft, ele é CEO da TP Corporate, o braço corporativo do Grupo Teresa Pérez. E a gente vai continuar aqui essa conversa. A grande graça desse programa é que não é uma entrevista, é um bate-papo. E, normalmente, todo mundo acaba interagindo, mas hoje eu tenho uma vantagem. Eu tenho ao meu lado um colega de profissão. Gustavo é jornalista, a gente já trabalhou juntos. Já, colega de redação. Então, se por acaso tiver algum buraco aqui, ele vai entrar em ação, me ajudar a deixar essa conversa. E se vocês mais ficarem legal. Conversando muito, a gente puxa a conversa do nosso lado aqui. Não, a gente vai falar sobre tudo menos jornalismo, né? Ótimo. Bom, vamos começar então, justamente já que você falou de tecnologia, nessa área de análise tributária, é muito importante ultimamente, num país como o Brasil, você ter o apoio tecnológico para fazer todos os cálculos. Até tem empresas que têm um número gigantesco de pessoas na área tributária, justamente por conta do emaranhado fiscal. A reforma tributária, de uma certa forma, procura melhorar isso, mas também criou outras polêmicas, digamos assim. Mas na área específica do comércio exterior, nós tínhamos antes um mercado um tanto quanto calmo, e agora com a guerra de tarifas isso se tornou um tanto quanto agitado. Como é que a tecnologia pode ajudar o exportador nesse sentido? Ou o importador também? A tecnologia é preponderante. Eu costumo dizer que nenhum cliente que a companhia atende tem o comércio exterior como atividade fim, mas tem no comércio exterior uma atividade, missão crítica para as suas operações. No final do dia são indústrias do segmento automotivo, indústrias do segmento químico, do óleo e do gás, que operam no Brasil com o comércio exterior. Sem o comércio exterior, eles não têm operação. E o comércio exterior é um processo extremamente burocrático e de viés fiscal e tributário e, portanto, impactado severamente pela legislação aduaneira, legislação fiscal, legislação tributária e que está passando por grandes mudanças. A tecnologia é um meio para que essas indústrias possam operar dentro do compliance e com muita produtividade. Para vocês terem uma ideia, 4 bilhões de documentos são transacionados por dia em função do comércio global. E lidar com esses documentos, entendendo da legislação, da mais vigente, e que impacta a tua operação, dependendo da região em que você opera no país, é um desafio. E a tecnologia tem que ajudar. A tecnologia vem para ser um suporte para que as empresas possam operar na sua plenitude. E aí o mercado e a geopolítica, por exemplo, impacta diretamente a operação de todos os nossos clientes. Todas as sanções que a gente vê acontecendo por aí, se a indústria não tiver uma atenção especial às regulamentações, e se essa atenção não estiver apoiada numa tecnologia adequada, ela toma decisões equivocadas. Ela gera passivos que são difíceis de dissolver depois. Bom, os executivos que estão no mercado exterior precisam viajar. E daí, vamos passar aqui para o Gustavo. Hoje o exterior representa quanto das viagens corporativas vis-à-vis o mercado interno? No nosso caso, no caso da TP Corporate, mais ou menos 40% do nosso volume é de viagens internacionais. O nosso posicionamento dentro dessa indústria, né, a gente fala de viagens a negócios, a gente tem um recorte bem específico em termos do perfil do nosso viajante, né? Então a gente atende um grupo de viajantes mais exigentes em missões que são mais estratégicas e críticas para os negócios. Nesse caso, a gente faz muito
o atendimento do C-Level e de stakeholders críticos para o negócio, em missões internacionais, em viagens a trabalho, e isso mudou bastante, né? Desde que houve a retomada da pandemia, o viajar a trabalho se reconfigurou um pouco, né? Aquele bate-volta para ir fazer uma reunião no Rio de Janeiro ou para Brasília, isso virou um Zoom, isso virou um Teams, isso virou uma reunião virtual, a razão pela qual o executivo hoje viaja é por uma missão estratégica, né? E nesse sentido é onde a gente viu a oportunidade de construir uma solução que une aí tecnologia, como a gente estava falando aqui, isso é um segmento bastante dependente, né, de ferramentas de tecnologia, com um serviço humano, né, quando a interação humana precisa acontecer, ela ter uma qualidade diferenciada. Mas essa reconfiguração das viagens a trabalho aconteceu muito depois dessa nova realidade da pandemia. Bom, os teus clientes são empresários executivos, normalmente são investidores, e o nosso querido Kalil aqui tem uma empresa que justamente está voltada ao mercado imobiliário, mas com foco no investidor. Como é que você faz para, digamos, chegar até esse investidor, uma vez que não existe um canal específico, pelo menos não de grande alcance, para atingir quem investe em imóveis? Ah, sim, Nosso negócio é muito pautado em relacionamento mesmo. Relação de confiança, então... E digo, até assim, é muito boca a boca, né? Porque a gente surgiu ali com uma demanda familiar, né? Então, com algumas pessoas ali querendo investir no mercado imobiliário. E aí, a partir dali, a gente criou uma grande rede de investidores. E hoje a Next, ela funciona muito na base do boca a boca mesmo. E a gente alimenta muito essa nossa base dos investidores, cria alguns eventos, né, para poder sempre manter ali a turma informada, mas o nosso negócio é muito network mesmo, é muito relacionamento. Fazer uma dobradinha aqui na questão tributária, porque justamente com a reforma se criou outros mecanismos para taxar o investidor em imóveis, especialmente fundos, né? Uhum. Como é que isso acaba interferindo no teu negócio? Os fundos vão ser afetados, né? Porque o governo tinha uma isenção de PIS e COFINS, né, nos fundos, provavelmente vai alterar a rentabilidade dos fundos. No nosso negócio, não impacta tanto, porque o nosso negócio é um investimento direto, né? Então, assim, de uma certa forma, ele pinta um pouco o mercado imobiliário, né? Porque, de forma geral, é o mercado imobiliário que está sendo impactado, mas no nosso negócio não tem grande impacto. Quer dizer, até pode haver um impacto positivo, já que a pessoa pode sair do fundo e ir para investir em tijolo, né? É isso aí. A pessoa, de repente, ao invés de... Porque existe muito isso, né? Tem gente que não quer investir em tijolo e acaba investindo através de fundo. E aí pode ser positivo, exatamente. A gente entende que foi positivo, né? A reforma, de uma certa forma, não tem algumas zonas cinzentas que acabam, digamos, nesse momento, trazendo mais dúvidas do que certezas? Tem, Luiz, porque... Veja, a estrutura tributária hoje, né, dos impostos, né, você vai ali do IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS e o imposto de importação. Então, IPI, PIS, COFINS vão para o CBS, o ICMS e o ISS vão para o IBS. Essa transição, o objetivo disso é simplificar, eliminar uma questão de cumulatividade que prejudica algumas indústrias, e trazer mais transparência para a cadeia de forma geral. Mas essa transição, ela vai levar 10 anos para acontecer. E durante um bom período, as duas realidades vão continuar em paralelo. Então, tem duas coisas. A complexidade do atual se mantém por um período, porque a carga tributária vai diminuindo de um lado, vai aumentando do outro, até uma ser extinta e os novos tributos vigorarem plenamente. Então, essa complexidade continua. E na legislação, na PL que foi recentemente aprovada pelo presidente,
ainda existe essa zona cinzenta que você falou, que é, por exemplo, os impostos que foram acumulados nos tributos anteriores. Se houver, uma indústria tiver esse imposto acumulado na rubrica anterior, como é que fica na nova? Isso não deixa claro, né? A lei atual não deixa isso claro. Para o próprio comércio exterior, né, ainda tem algumas nuances que não estão tão claras para o contribuinte, para a indústria. Então a gente vai ter ali uma década pela frente de transição, onde muita coisa vai ser, eu acho que vai ter que ser rediscutida, reavaliada e trazida para a realidade do mercado e do Brasil e da indústria, acima de tudo. Bom, eu só queria dar minha opinião sobre um aspecto da reforma tributária, que é justamente não deixar que exista guerra fiscal entre municípios e entre estados também. Eu, particularmente, sou um fã da guerra fiscal. Eu acho que a guerra fiscal é um instrumento que deveria estar disponível para todos os estados, e isso acaba até beneficiando todo mundo, consumidor, empresário. Eu não vejo por que não deixar a guerra fiscal continuar. Eu imagino que talvez para questões burocráticas ou então para criar algum tipo de isonomia entre estados, eu entendo o lado do governo, mas minha opinião é que você tem que fazer um mercado cada vez mais aberto. Eu não concordo com essa coisa de restringir as armas competitivas de cada estado, né? E tem uma questão que essa guerra fiscal, né, se a gente puder colocar num âmbito global, né, que tem acontecido com os Estados Unidos, com o Trump agora nos Estados Unidos, e uma guerra comercial também, né? Taxações, tarifaços que estão dizendo aí no mercado, que podem beneficiar a gente, o país, em algum aspecto, ou podem nos prejudicar. Então, quando ele taxa o México em 25%, a gente tem que lembrar que a gente fornece para o México. E se o México tem sua exportação represada, provavelmente ele vai ter as suas importações represadas dos seus parceiros comerciais, e o Brasil é um deles. Por outro lado, quando a China, na contrapartida, na réplica, taxa os Estados Unidos também, há uma possibilidade de que o Brasil, possa passar a fornecer para a China, né, no lugar dos Estados Unidos, desde que tenha produtos competitivos. Então, de fato, essa guerra fiscal no âmbito nacional e internacional, ela movimenta os mercados para um caminho ou para o outro, e é um movimento natural. Eu só acho que tem um risco grande aí, que é do Brasil se tornar muito dependente da China em termos de mercado exterior, mais do que já é. A China já é o principal parceiro e pode se tornar ainda maior. Isso me preocupa em termos de concentração, mas, por outro lado, é a única forma que se tem de resolver um gargalo que vai ser criado nos Estados Unidos. O Ministério do Desenvolvimento da Indústria do Comércio, MDIC, que é capitaneado pelo Alckmin também, ele tem feito alguns estudos, né? A China, potencializar as relações com a China é uma saída, ainda que crie uma dependência ainda maior, não deixa de ser uma saída a uma potencial sanção americana. E o mercado interno também não deixa de ser. Agora, são movimentos difíceis de se estabilizarem, né? Você não vira essa chave da noite para o dia. Para a indústria e para o consumo interno se movimentar, para você restabelecer conexões com outros países, é um movimento de médio e longo prazo. Bom, você falou que 40% das viagens são para o exterior. E para a China, tem muita demanda? Muito, e cada vez mais crescente. Muito movimento, e para outros lugares da China, né? Acho que para o interior da China também. A gente vê uma demanda crescente para a China, assim como a gente está vendo outros destinos aparecerem, como a Índia, né? A gente tem aí alguns clientes que vêm incrementando seus negócios com a Índia e demandando também mais esse destino. Mas isso é muito um reflexo, né, dessa reorganização, a gente entende, porque certamente você vê aí os executivos mais interessados e com mais demandas para esses Agora, lugares. A modelagem deve ser diferente, né? Porque você tem na China um regime específico, 2 línguas principais. Na Índia você tem dialetos até dizer chega, né? E todo mundo deve pedir um tradutor junto também, não só a passagem. Muito apoio local.
e aí a gente precisa contar com os nossos suportes nesses destinos para poder dar essa retaguarda. E é uma retaguarda que ela é isso, é de um tradutor, mas também é de um aculturamento. Eventualmente você precisa entender um pouco mais de qual é a etiqueta daquele lugar, como conduzir, inclusive, os negócios de maneira mais eficaz nesses destinos que têm culturas completamente diferentes da nossa. Isso na China também acontece bastante. Também bastante. Se me permite aqui um comentário, num grande cliente nosso, inclusive um cliente americano que tem uma operação muito grande da indústria de diagnóstico médico aqui no Brasil, num dos projetos, esse projeto estava sendo liderado por uma equipe indiana. E ali uns 15 ou 20 consultores indianos, eles falavam entre si, a gente se comunicava em inglês. E eles, entre eles, ali falavam inglês. E uma curiosidade, né? Poxa, mas vocês falam inglês entre si? Cara, claro, porque são 70 dialetos. Assim, a gente aqui não consegue se comunicar no nosso dialeto de origem. Então, o inglês acaba sendo a língua universal, inclusive entre eles, do business. Para variar, sempre falamos de tecnologia. Tecnologia é um assunto importante e é óbvio que tanto no mundo do real estate como da questão tributária e também do turismo, isso é algo que ganha um espaço cada vez maior. Agora, eu queria perguntar para você uma coisa específica, Gustavo. O algoritmo, ele atrapalha ou ele ajuda a sua atividade? Eu acho que hoje ele mais atrapalha. Refraseando aí a minha resposta. A gente é muito dependente de tecnologia, porque a gente é muito dependente de informação, né, para fazer o que a gente faz. E o acesso a essa informação e a diversidade de canais em que você pode consumir essa informação é muito grande. Então, a tecnologia hoje é um instrumento que a gente adota e incentiva, né, nos nossos clientes a adoção de sistemas de tecnologia, de sistemas de reserva, de sistemas de gestão para gerenciamento aí das suas viagens corporativas. Essa é uma tendência que ela vinha muito acelerada, né, até 2019, as empresas muito focadas na automação dos processos de gestão de viagem. Então, qualquer colaborador podia entrar lá no sistema, fazer a sua reserva, fazer um autosserviço. A pandemia mudou um pouco isso, né? Eu acho que ela pendeu para um outro lado, né? Uma necessidade muito grande de você depender de um consultor, depender de um agente para te dizer se precisa de uma vacina, como é que está o destino, como é que está, né, as regras sanitárias, como que elas estão configuradas. Então, ela pendeu muito para um lado e hoje a gente fala do casamento do high-tech com high-touch, que esse é o ideal, né? De você ter lá na ponta muita autonomia para o viajante poder resolver as suas questões no tempo e da forma que quiser, obviamente com parametrizações, né, nessas ferramentas, de acordo com a política de viagem de cada empresa, com o orçamento de cada empresa, com as restrições e preferências, né, de cada empresa, mas aquilo que a gente vinha falando, no momento em que o sapato apertar, no momento em que você precisar de uma retaguarda, você ter do outro lado da linha alguém que você consegue confiar. Então esse high touch é o que a gente ofereceu em 2019 para o mercado com a criação da divisão corporativa e que a gente está sentindo que é uma fórmula que funciona, né? Ninguém quer depender 100% de falar com alguém, de mandar um e-mail, de mandar um WhatsApp para resolver um dia a dia. Mas quando precisa, é bom ter. Mas e o algoritmo? Porque... Pois é, o algoritmo, vamos lá, o algoritmo. O algoritmo, hoje em dia, né, a gente tem nos nossos sistemas muitas ferramentas que oferecem informações até às vezes conflitantes ou imprecisas, né? Então, nos sistemas, e aí entra a questão de inteligência artificial, e aí todo mundo está usando isso e muitas empresas buscando implementar soluções de IA, você precisa filtrar, né? Você precisa filtrar e você precisa capacitar também a tua estrutura interna para poder consumir e processar a informação. Eu digo que é um assunto controverso porque vem muita bobagem também por aí, né? Tem muita informação
desencontrada, e aí você precisa sempre de um especialista para... A impressão que eu tenho é que muitos usuários eles acabam se sentindo um tanto quanto prejudicados, porque conforme você tem uma demanda muito grande, o preço aumenta de uma maneira avassaladora, né? E especialmente quando você tem, por exemplo, uma demanda específica da sua família, eu preciso comprar 5 passagens. A entrada de 5 pedidos já faz o preço flutuar. Tem uma questão interessante que o consumidor já chega mais preparado para a compra, né? Exato. Isso às vezes também pode atrapalhar, né? Exato, porque... Então o cara já chega sabendo já o que chega ele sabendo, quer, onde ele quer ir. Porque eu já vi em tal já site tem que tem... referências de preço, né? Exato. Então ele quer tentar regular e quer tentar ali aditar a experiência dele, né? E de fato é muito bom, né, que você tem um consumidor, um cliente que está informado e sabe exatamente qual é a demanda que tem. O ponto é esse, por exemplo, esse hotel, eu estou vendo num site está um preço, eu estou vendo no site do hotel está um preço, a agência está me fornecendo um outro preço, qual que é o preço? Isso gera muita insegurança, né? E o nosso papel é justamente transmitir essa confiança para o cliente, de dizer assim, não, eu já fiz esse trabalho, já filtrei, porque aquele preço que estava mais barato no site, você avançou na compra, porque vai ter uma taxinha ali, ou ele não é reembolsável, ou ele tem alguma coisa. Ele é um hook para você de fato entrar. Ou não tem café da manhã. Ou não tem o café da manhã, então enfim. Laranja com laranja, né? Essa é a Mas essa é a o questão. interessante, o que me deixa também um tanto quanto preocupado, é quando você fala com alguém, eu quero ir para um destino tipo Snowmass, e depois de meia hora começa a aparecer no seu Instagram um monte de anúncios de hotel para Snowmass. Isso é algo Estamos sendo ouvidos. Isso é o Google ouvindo a gente e alimentando os algoritmos. Exato, É isso que acontece. Bom, de qualquer maneira, hoje tudo tem uma inteligência artificial por trás, né? Na área do real estate, como é que é? E como é que vocês usam isso para chegar nesse investidor que é tão importante para vocês? Então, na área do real estate, por exemplo, a gente tem uma operadora do short stay, né, que é a alocação de curta temporada, que é a Viva. E a gente usa isso muito a favor, porque a gente consegue medir ali ocupação, né, consegue medir preços média de preços da região, e isso flutua o valor de uma diária, por exemplo, para poder reverter mais resultado para um investidor. Quer dizer, tem um algoritmo que também aumenta o preço. Tem um algoritmo que aumenta o preço, exato, é isso aí. Então, deixa eu ver se eu entendi. A tua empresa ela tem como foco vender para investidores. Só que daí você cria uma massa de imóveis que precisam ser administrados, já que muitos utilizam talvez Airbnb ou outra ferramenta do gênero. Isso, e daí essa empresa faz a gestão desse parque, desse estoque. Dessas unidades, Porque assim, no começo a gente não tinha. E aí o próprio investidor veio com essa demanda. Ah, tá bom, agora eu estou com 20 unidades de apartamento de vocês, mas o que eu faço? Então aí a primeira saída a gente começou a deixar pronto o apartamento, cama, geladeira, ar-condicionado. Ah, tá bom, mas agora eu vou alugar para quem? Então, para dar a solução completa, a gente tem uma empresa que faz inclusive a gestão, a locação, como são imóveis com vocação de short stay, que são em bairros muito consolidados, em bairros até de turismo, muito turismo de negócio, por exemplo, o Jardins, né, que é um bairro de turismo de negócio. Então a gente tem a empresa que opera essa locação, que faz toda a gestão, desde o anúncio para poder oferecer aquele imóvel, até a limpeza do imóvel, toda a gestão da jornada do hóspede ali. E na prática, vocês funcionam como uma espécie de cadeia de hotel, então, isso? É isso aí. Nós temos mini hotéis pela cidade ali. É isso mesmo. E as propriedades também são reduzidas com um tamanho parecido com o de uma hospedagem, ou não? Os apartamentos, isso. Em média são de 20 a 40 metros. Que é compatível com a indústria hoteleira, né? Exatamente. Vou levar o assunto aqui para a questão do comércio exterior de novo. André, como é que se faz quando um cliente, por exemplo, quer importar produtos? E muitas vezes as tarifas aduaneiras são muito pesadas.
E a gente vê que tem pessoas que tentam atalhos que não são muito lícitos, né? Como é que se resolve essa questão para não ampliar tanto o preço do produto quando ele chega no Brasil? Bom, você tem que ter, numa análise de importação, imagina uma indústria que se estabelece no país e quer fazer a importação de matérias-primas, né? Você tem que fazer um bom planejamento tributário e contar com uma assessoria. Se você não tem esse conhecimento dentro da companhia, contar com uma assessoria especializada é fundamental. Existe uma figura no mercado que é o despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro, ele é um profissional que é um pré-requisito para você fazer as suas importações, é o seu interveniente junto ao governo federal, né? O despachante aduaneiro conhece muito da operação e tem, de certa forma, capacidade, até certa medida, capacidade de te apoiar no teu planejamento para as importações. Então existe um trabalho como se você fosse fazer uma compra nacional. Você faz uma prospecção de fornecedores no âmbito internacional, você faz a prospecção de preços no âmbito internacional, considerando as variações cambiais, obviamente da origem aqui para o Brasil, e você tem o trânsito internacional, que pode ser marítimo, aéreo ou ferroviário, e o frete internacional pode impactar de forma muito importante a tua operação. Então, essas cotações, o planejamento, né, as simulações de importações regionais é uma condição muito importante para você ter um preço de aquisição dentro da tua expectativa, né? A partir daí que se estabelece esse relacionamento comercial e você começa a fazer as suas importações, a indicação é que você ande rigorosamente dentro da lei, porque a Receita Federal, a aduana brasileira é uma das mais tecnologicamente evoluídas e ela audita mesmo. Para vocês terem uma ideia, é um número muito curioso. Quando as cargas chegam na zona primária, que é o porto ou aeroporto nacional, elas são auditadas. É como se você estivesse voltando da Disney com o seu carrinho, um para, o outro passa, né? Sinal verde ou sinal vermelho. Em linhas gerais, é isso que acontece no porto. A Receita ela não tem efetivo para investigar tudo, então ela audita ali por estatística. Em 2016, 8% das cargas eram paradas na zona primária e eles arrecadavam em torno de 170 milhões de reais, multas ou impostos não recolhidos por alguma irregularidade. Agora, em 2022, eles passam a auditar 2,5% do volume, ou seja, muito menos, mas passam a arrecadar 380 milhões. Né? E isso só é possível aumentar a arrecadação com menos auditorias com o uso de inteligência artificial. Então você tem que andar rigorosamente dentro da lei para não cair nessa malha fina. Gustavo, o mercado do Oriente Médio, especialmente Emirados, Dubai, tem crescido bastante para essa área corporativa? Porque Sim. Em termos de turismo meio que virou um hub normal, né? Primeiro que Dubai se estabeleceu como um gateway importante para o Oriente, né? Para tudo que é. Então hoje missões, se você vai para o norte da África, ou se você vai para a Índia, ou se você vai para a Ásia, ou Sudeste Asiático. Ou até o Japão, né? Ou até o Japão, né? O voo, né, via Dubai é um voo muito conveniente, muito bem servido, é uma companhia aérea Emirates muito boa. Dubai tem atraído, obviamente, muito turismo de lazer também. O brasileiro gosta desse destino, é um destino que oferta uma hotelaria de altíssimo nível, bastante atividade ali no entorno, né, para o lazer. Mas o que a gente tem observado bastante é o crescimento do mercado de eventos, né, e de incentivos em Dubai. Então, muitas convenções, conferências, simpósios, congressos, empresas, inclusive brasileiras, organizando os seus eventos em Dubai. Então, já se estabeleceu realmente como um polo importantíssimo do turismo corporativo. Muito ancorado, né, nessa questão de ser logisticamente muito eficaz, né? E uma oferta de produtos de alto nível, realmente, para quem já foi, realmente diferenciado.
né? E Doha também se estabelece agora como outro hub? Doha não? também, né? Você tem aí a Qatar como uma companhia aérea também bastante atuante. Eu acho que Doha teve aí o pré e pós Copa do Mundo, né? Que antes os olhares e todo o esforço estava muito orientado para isso. Mas sim, eu acho que numa outra medida, né? Se comparado a Dubai. Mas também é um polo muito importante, é um hub muito importante para a região. Em que medida esses eventos são importantes para a tua atividade? Porque vamos usar como tópico aqui o Person of the Year em Nova York, que sempre acaba levando milhares de brasileiros para vários eventos. Aliás, Money Report tem nessa semana 5 eventos que sempre faz tradicionalmente. E esse ano tem ainda a indústria sucroalcooleira que vai fazer o Sugar Dinner na mesma semana. Então, Nova York vai estar uma loucura, só brasileiros andando por lá. Como é que isso interfere dentro da tua atividade, no sentido de canalizar tanta gente para o exterior? A gente tem um departamento hoje, esse tipo de evento responde por mais ou menos 30% do nosso negócio. Que são projetos, né, que os clientes demandam. Então é isso, eu preciso levar 40 pessoas para o South by Southwest, eu quero levar 30 pessoas para a NRF, eu quero levar uma delegação ou várias para um evento como esse em Nova York. É um nicho, né, que requer uma inteligência muito específica para você conseguir operar. Ao mesmo tempo, ele pressiona bastante, né, a questão do planejamento. Né? Se você for hoje buscar a disponibilidade de hotel em Nova York durante, né, a semana do Person of the Year, que em maio já é dificílimo. Né? Assim como todos esses grandes eventos, eles demandam um planejamento e demandam uma pesquisa, né, ampla, com bastante antecedência. NRF, por exemplo, que é em janeiro, é o maior evento do varejo mundial e a maior delegação é a brasileira. É a brasileira. Os brasileiros gostam muito desse tipo de evento e eu acredito que aí a intensificação do comércio exterior, a intensificação, né, do olhar para outros mercados e a curiosidade do brasileiro também acaba atraindo bastante. Então a gente tem uma agenda bastante extensa desses eventos, né, com um planejamento, como eu falei, com bastante antecedência. A gente tem outros eventos globais, né, que atraem outro tipo de projeto, que são os projetos, por exemplo, viagens de incentivo ou viagens de premiação e reconhecimento que as empresas fazem. A gente está falando numa final de Champions League, de um Roland Garros ou de um evento esportivo, né, que acaba atraindo outro perfil de turismo, né, corporativo também. Mas a viagem de incentivo já chegou a ser o maior faturamento das empresas de turismo corporativo. Sim, né? sim. Viagens de incentivo. Incentivo é um instrumento muito potente, né? De reconhecimento, de engajamento, de retenção. Hoje as empresas produzem campanhas, né? Você pega aí a indústria financeira, a indústria de seguros, a indústria de saúde, a indústria automobilística, todas elas utilizam a ferramenta de incentivo como uma alavanca para a promoção de negócios e ampliar aí o relacionamento. E são, normalmente, viagens que o dinheiro não compra. Então, no nosso caso, o nosso desafio, sempre que a gente pensa um projeto de incentivo, é gerar uma experiência que aquele participante não pudesse ter tido, né, se fosse por conta própria, e somente está tendo aquela experiência por conta desse projeto. Então, mas sim, é uma divisão bastante relevante dos negócios das agências corporativas. Incentivo é bem importante. Uma vez eu trabalhei numa empresa que o chefe queria fazer um programa para Miami e o diretor comercial queria ir para Cancún, só que porque ele não falava inglês. Então, ele fez um briefing todo para Cancún. Quando chega na hora de apresentar, aí o chefe quase caiu para trás e falou assim, mas não era para Miami? É interessante porque essas coisas também acontecem no meio do caminho. Né? E essas feiras internacionais são importantes para a gente beber da fonte, né? A gente vai lá, escuta o que tem de mais novo, né?
no caso do varejo, por exemplo, quais são as práticas que estão sendo implementadas, qual a tecnologia que está surgindo e como isso pode impactar o nosso varejo aqui positivamente, a experiência de compra, a experiência da loja, enfim. E aí eu quero perguntar para o Khalil, onde vocês acabam, em que fonte vocês acabam bebendo para estar sempre atualizando o teu portfólio, ou então mudando os projetos, entendendo melhor o cliente? Tem algum paradigma no exterior que vocês vão buscar também ou não? Não. A gente acaba, se diz assim, de portfólio, né? A gente acaba se inspirando muito aqui, mas assim, existem muitos casos, sim, de algum sucesso de fora. O que está muito em voga hoje é as collabs, né? Então a gente tem visto muito a marca de luxo entrando no mercado imobiliário, né? Existem vários casos de sucesso, inclusive em São Paulo, e a gente está muito de olho nisso, fazendo parcerias com boutiques, com marcas muito renomadas. Isso agrega muito valor nos empreendimentos. A gente cria uma referência ali para o usuário, agrega muito valor. Isso geralmente é uma coisa mais upscale, né? Mais de alto luxo, ou não? Mais de alto luxo. São marcas, sei lá, pega Pininfarina, Bulgari. Aqui em São Paulo tem um projeto com a Fendi, por exemplo, uma vila de casas ali. A gente, no nosso último projeto agora no Itaim, a gente assinou uma parceria com a Ornari, né? Então vai ser o primeiro prédio lá by Ornari e tal. Isso agrega todos muito... os armários já saem com a Ornari. Toda a área comum, Ornari, a parte, todo o móvel planejado ali interno, é tudo Ornari, né? Isso agrega muito valor, porque eles, não é só isso, né? Mas eles participam da concepção do projeto com a gente a quatro mãos desde o início. Você falou em Bulgari, eu lembrei que tem uma rede de hotéis com esse nome também, que é ligada à Grife. E no teu negócio também é importante, o cliente ele se interessa aí a uma rede de hotéis que está ligada a um nome importante ou não? Acho que no cliente corporativo isso acontece menos, né? O cliente corporativo normalmente respeita aí determinadas políticas e estruturas de custo, né, das empresas, mas no geral essas marcas emprestam atributos às vezes até intangíveis, né, para esses projetos e para essas experiências, né? Então você entrar num hotel e você ter lá um amenity, você ter uma experiência, você ter um ambiente que traz, né, o DNA daquela marca que está assinando junto, é sempre uma experiência agradável. No caso do lazer, sim, no lazer isso é uma tendência, na hotelaria, na indústria de hospitalidade, uma tendência bem forte. O Hotel Bulgari é um exemplo interessante porque quase todo hotel tem um cartão para você entrar e sair do quarto, né? Para entrar. Mas no Hotel Bulgari no formato de uma chave. É de plástico, é magnético, mas é como se fosse uma chave. Então, tem toda essa preocupação em diferenciação e, ao mesmo tempo, de colocar num patamar diferenciado, né? Um patamar mais luxuoso. E criar exclusividade, né? Criar autenticidade para aquela experiência, para aquele ambiente, para aquela propriedade, e gerar uma experiência de uma memória, né? Hoje em dia, acho que a gente está exposto a tanta coisa o tempo todo, que o nosso spam tá tão diverso e disperso que, eventualmente, você oferecer uma ou outra. Você lembrou da chave da Bulgari, tá vendo? Então, é uma outra coisa que vai te capturar. E por um motivo simples, né? Para você voltar. Exato, para você voltar e para você recomendar, né? Dentro do boca a boca, de você também recomendar. Gustavo, o teu cliente tem dupla personalidade? Quando ele vai para a viagem corporativa, ele quer uma coisa, e quando ele está na pessoa física, ele quer outra diferente? Sim, normalmente sim. E o mais interessante disso é quando a gente tem numa única viagem essas duas personalidades acontecendo. Então eu vou viajar a trabalho, mas eu quero emendar um final de semana com a minha família, e aí a gente chama isso de pleasure, né? Business e leisure, que é quando você junta numa mesma experiência. E aí, para as empresas, o desafio e para a gente, né, na consultoria que a gente dá para as empresas, é como é que você estrutura uma política, né, que você permita isso acontecer, porque não tem nada demais, né, você
desde que você não onere a empresa, desde que você tenha ali as regras claras, e policia essa atividade, né? Mas sim, o cliente corporativo ele respeita as diretrizes de uma política de viagem, né? E as empresas cada vez mais estão atentas a isso. É uma linha de orçamento relevante. Acho que se vocês forem pensar nas empresas de vocês, né, hoje em dia, quanto que eu gasto de viagem? Às vezes tem empresas que têm orçamentos muito, muito grandes e que não tem ideia de quanto gasta com viagem, no fim das contas, né? E qual é a eficácia dessa compra, né, desse gasto, de fato? Eu estou comprando a melhor tarifa, eu estou fazendo a melhor escolha, eu tenho oportunidades de negociar algum desconto pela minha escala. Então, o viajante corporativo, quando ele viaja a trabalho, ele está ligado a esse racional. Quando ele viaja a lazer, o que importa é, de fato, a experiência, né? Ele tem mais opinião, né? Ele tem mais desejos, mais vontades, mais expectativas. O que a gente consegue oferecer nesse caso, sendo Teresa Pérez, né? Essa marca aí com 30 anos de experiência com esse viajante exigente, é que a gente te dá essa retaguarda, né? E a gente vai conseguir te atender nesses dois momentos, quando você estiver de sapato e quando você estiver de chinelo, a gente consegue te atender. Dentro desse teu modelo, interessa ter uma hospedagem em Airbnb também ou não? Algumas empresas liberam, né, para os seus colaboradores. Existe, e acho que na pandemia para o nosso, eu falei bastante de pandemia porque para o mercado foi um marco muito importante. Tem um conceito que se chama duty of care, né, que é o dever das empresas de cuidar. Quando você tem um viajante numa jornada representando uma empresa, é dever dessa empresa zelar, né, pela jornada, pelo bem-estar, pela segurança, por tudo. E no caso, algumas empresas veem essa questão da experiência de Airbnb como um risco mais elevado de você, eventualmente, você não sabe onde você está indo, você não sabe como é que é esse lugar, não tem uma homologação dessa hospedagem, tem empresas que não permitem. Mas muitas empresas, e cada vez mais, estão abrindo essa possibilidade e a decisão é do viajante. Eu quero me hospedar num Airbnb, é mais econômico, é mais conveniente, é mais próximo de onde eu quero estar. E aí a gente consegue, via sistemas, via tecnologia, atender essa demanda. Eu lembro de uma NRF de muitos anos atrás que alguém do Airbnb foi fazer uma palestra e daí ele mostrava vários quartos de hotel de uma rede específica e falava: vocês têm ideia de onde são esses quartos? E ninguém sabia dizer, porque os quartos eles não tinham nenhum tipo de personalidade, era tudo igual. Então, um quarto era em Singapura, o outro era na Mauritânia, o outro era no Rio de Janeiro, e era tudo igual, ou muito parecido, mas o Airbnb acaba trazendo um tempero local para esse tipo de coisa, né? Vocês têm muito viajante do exterior dentro das propriedades? Tem muito. A gente também está muito ligado a eventos também, né? Então, época de, por exemplo, Fórmula 1, né? É uma época que tem muita demanda, muita gente de fora, inclusive, a gente do mundo inteiro, né? Então a gente está muito ligado a eventos, tem muita demanda de fora, muita mesmo. E na tua empresa que faz a gestão desses condomínios, dessas propriedades, como é que eles chegam até vocês? Através da plataforma Airbnb mesmo ou tem outros caminhos? O Airbnb é um dos veículos, né? Mas você tem algumas outras, né? Por exemplo, Booking, Expedia, tem algumas, a gente está plugado nessas plataformas. E a gente também tem um trabalho, até ia te perguntar se existe isso também no seu mercado, mas tem um trabalho proativo. Então, assim, quando está perto de algum evento e tal, a gente também consegue fazer divulgações, porque as pessoas se identificam, se num determinado momento, pegar o exemplo da Fórmula 1, né? Então, a gente fala que nos nossos prédios existe, a gente até divulga alguns conteúdos daquele tema específico nas televisões, né? Então as pessoas querem estar perto das outras pessoas que estão indo para o evento, para aquele mesmo evento, entendeu? Eu quero estar no mesmo prédio e tal. Então a gente acaba fazendo um trabalho proativo também.
mas a gente é muito buscado nas plataformas. Agora, como é que é a estrutura do prédio? Por exemplo, o porteiro não fala inglês. Como é que faz quando receber algum turista internacional? Os prédios não têm portaria, é tudo portaria digital. Tem uma recepção, né? Tem uma recepção e é tudo muito... Esquema europeu. Então, é tudo muito intuitivo, né? Então eles recebem lá a instrução, os códigos das fechaduras são todos dinâmicos, né? Então você cadastra ali e é tudo muito intuitivo. E quem está acostumado a viajar, né? Já sabe como funciona, porque no mundo inteiro é assim, né? Porque a gente tem um modelo de ser enxuto, né? Então não pode ter muito funcionário, tem que ser sustentável, então a gente opera de uma forma bem enxuta mesmo. Nessa relação de mercado com gente que vem de fora, para você, tem mais cliente que é do Brasil que quer vender para fora ou mais do exterior que quer vender para o Brasil? São indústrias internacionais que têm a sede aqui no país, têm filiais aqui no país e que usam o Brasil como um hub para a operação da América Latina, né? Então, uma baita de uma economia, tem os incentivos fiscais tributários, que eles gostam muito disso, então acabam usando o país para desenvolver seus negócios e usam o comércio exterior para alavancar suas operações aqui. Agora, quando é uma empresa que quer vender para a própria empresa, vamos supor uma grife, quando você vê, por exemplo, a Gucci tem preços aqui no Brasil que são parecidos com os lá de fora. Como é que eles fazem para fazer essa sintonia? Você tem uma operação que a gente chama de intercompany, né? Então, uma empresa sediada que tem matriz fora do país, exporta para essa sua filial aqui no Brasil, que acaba sendo um centro de distribuição. Ele não tem manufatura aqui, não tem produção aqui, mas sim uma representação comercial e que consegue distribuir no território nacional ou eventualmente exportar também, daqui para os países vizinhos. Agora, a legislação e a tributação está para todas elas, né? De certa medida, com mais ou menos intensidade, eles acabam tendo as mesmas oscilações. O que acaba ali acontecendo em alguns casos como esse é uma negociação entre duas companhias do mesmo dono, né? Agora, vamos usar uma grife como exemplo, que esteja na França ou na Itália, mas a produção é na Índia ou na China. Como é que é a negociação? Ela vem da China ou da Índia direto para o Brasil ou tem que parar em algum outro país antes? Algumas formas. Essa é uma forma bem característica, que é a operação triangulada. Você tem a matriz em algum país da Europa, a produção na China ou na Índia, e uma representação comercial aqui no Brasil. Então, triangulada porque o Brasil faz o pedido para a matriz manda produzir da China e não tem sentido o navio sair desta região, passar pela Europa e vem direto para o Brasil. Uma operação triangulada, uma operação back-to-back, depois as coisas fiscalmente e financeiramente se estabelecem. Mas esse é um movimento normal desse mundo globalizado no qual a gente vive. Tem diferença em termos tributários da China para cá ou da Europa para cá? Não, você tem as questões relacionadas à logística internacional, que podem sofrer uma variação em função do frete, mas as questões tributárias não. O que vale, o fato gerador, é o pagamento do tributo da importação aqui no país. E isso varia em função do que está sendo importado, que tipo de material. Gustavo, em termos de país no turismo internacional, tem países que são mais fáceis que outros para lidar? Eu acho que, obviamente, tem as questões aí de infraestrutura, né, e maturidade da infraestrutura turística de cada país. Tem, obviamente, a questão dos restrições ou não de acesso, né, a questão dos vistos. Acho que isso é um impacto bem grande, né? A gente tem aí, por exemplo, desde que o México passou a exigir vistos de brasileiro, você teve uma reconfiguração nesse fluxo de negócios turísticos entre Brasil e México. E o México é um vai e volta danado. Exato, já teve, vai e volta, aí vira eletrônico e volta, deixa de ser eletrônico, passa a ser, né? E hoje é um processo bem complexo, já está sinalizado que deve cair ou flexibilizar, mas existe sim, existem países mais fáceis e países mais complexos de se lidar.
num planejamento de viagem. Né? E a União Europeia agora vai exigir um visto, né? É um aviso de viagem, né? É um visto eletrônico, não é um visto no processo de negarem ou não negarem, né? Mas sim, é uma documentação que você tem que fazer antes de chegar no porto de entrada para comunicar a sua viagem. Bom, em termos assim de países, eu lembro que eu nunca tive nenhum problema em qualquer país europeu, mas em Frankfurt foi uma trabalheira, porque eu tive praticamente que imprimir um extrato bancário e mostrar lá para o rapaz da imigração. Então, é engraçado porque às vezes não depende do país em si. Você pega, às vezes, um agente que está mais chateado aquele dia do que o normal. Acordou com o pé esquerdo. Bom, pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar o nosso programa. Foi ótima a nossa conversa e a gente volta quinta-feira que vem aqui na BMC News.